Oi, olá, tudo bem? Tudo bem, patroas? Hoje eu gostaria muito de compartilhar com vocês um pouco mais sobre o meu mundo autista. Faz um tempo que eu não coloco vídeos aqui para compartilhar, mas outro dia eu estava refletindo sobre esse mundo autista ao qual todos nós que temos filhos autistas vivemos. A gente tenta, da melhor maneira possível, viver uma vida normal como qualquer outra pessoa. E só depois de 2 anos do diagnóstico do meu filho é que eu vim perceber que muitas vezes não é possível a gente conseguir viver uma vida normal como de qualquer outra pessoa. Como, por exemplo, eu preciso ir às compras todo mês. Preciso todo mês ir ao supermercado fazer as compras junto com meu marido. E eu tenho que levar as minhas crianças juntos porque eu não tenho com quem deixar os meus filhos para fazer as compras. A minha filha mais velha acabou de completar 11 anos, o Enes tem 11 anos. Então, eu não gosto de deixá-los em casa sozinhos. Enos gosta muito de supermercado, mas ele tem o tempo dele, ele tem o limite dele. Chega uma hora no supermercado, meia hora depois que a gente chega, ele já quer ir embora, ele já não quer ficar mais, ele fica chorando muitas vezes, ele fica agitado. Uma outra coisa que poucas pessoas não entendem, ou talvez por falta de conhecimento mesmo, o autista, ele tem realmente o limite dele, tanto que mesmo quando você está em sua casa recebendo visita dos amigos que mais você ama, ele também tem o limite dele para estar com pessoas a mais dentro de casa. Então, se você está recebendo pessoas à noite na sua casa especialmente, deu o horário dele dormir, o horário dele escovar os dentes, descansar, ele já começa a ficar ou agitado ou perguntando muito. Ele pergunta o tempo inteiro se a pessoa vai continuar lá em casa, se a pessoa vai, que horas a pessoa vai embora, se a pessoa vai ficar ainda conosco por muito tempo. E quando ele começa com essas perguntas, eu começo a perceber que o tempo dele está cansativo, que ele já se cansou, que o tempo dele já deu. Até festas de aniversário, gente. Quando eu levo meu filho no festa de aniversário, ele ama a festa de aniversário, mas ele não fica mais do que 1 hora sem reclamar. 1 hora depois, ele já quer ir embora. Quando eu vou ao shopping, eu tenho que me preparar. Quando eu vou ao shopping com ele, eu já tenho que me preparar que eu não vou demorar a tarde inteira no shopping passeando, vendo brinquedos, vendo um monte de coisa, vendo lojas. Eu sei que não é possível isso pra mim. Eu sei que eu tenho que almoçar, ou ir ao cinema, tomar um sorvete e ir embora. Porque depois de 1 hora no shopping, o meu filho já não aguenta mais o ambiente, ele já quer ir para casa. Então, daí vocês me perguntam, você já está acostumada, você deve ficar tirando isso de letra. Para ser sincero, eu não tiro isso de letra, não. Recentemente, quando eu percebi que não dava mais para fazer certas coisas, essas coisas que eu acabei de citar, eu me senti frustrada, porque eu tento levar a vida mais normal possível, porque eu cuido dos meus filhos sozinha. Muito difícil achar alguém que possa ficar com os meus filhos para eu sair com meu marido, para eu sair para fazer alguma coisa que eu preciso, até mesmo para um médico mais distante, é muito difícil para mim. Então, eu digo para vocês, não é fácil. E eu fiquei muito frustrada quando eu tive que cortar as minhas idas ao supermercado. Eu fiquei frustrada quando eu tive que, porque eu gosto de ir ao supermercado, escolher os meus produtos pessoalmente. Então eu tive que cortar, meu marido vai ter que ir sozinho, pra eu ficar em casa com as crianças, até porque a gente sempre faz no sábado ele tem terapia e ele volta muito cansado. E assim também, eu tenho que entender que quando eu saio com ele é no máximo 1 hora, por mais que eu queira ficar mais um pouco, já tenho que ir com meu coração preparado de que eu não vou ficar mais do que 1 hora no shopping. Aniversário da amiga da nossa filha. Se é aniversário da amiga da minha filha, o que eu tive que fazer? Eu tive que deixar ele em casa e ir sozinha com ela, para que ela pudesse se divertir com as amigas dela. E eu fiquei lá batendo papo com as mães enquanto ela se divertia com as amiguinhas dela, porque eu sabia que se eu levasse ele, meia hora depois ele ia pedir para vir embora. Então são coisas que, mesmo com o tempo de diagnóstico, a gente ainda vai se adaptando. Tem coisa que frustra a gente porque às vezes não está no nosso alcance. Porque é muito difícil você... Quem tem filhos pequenos sabe. Você abnega de muita coisa, você deixa muita coisa sem fazer, deixa muita coisa de lado quando você tem os filhos.
especialmente quando você realmente cuida deles sozinha, né? Então, a minha dica para as mães, eu não vou dizer não fiquem frustradas, porque realmente eu também fiquei muito frustrada quando eu tive que tomar essa decisão de não participar de certas coisas mesmo, até mesmo dispensar festa, atividades aqui na minha casa, eu tive que dispensar, especialmente à noite, porque eu gosto de rir, eu gosto de conversar com os meus amigos, eu não gosto de limitar tempo para meus amigos estarem aqui. Eu gosto da companhia deles, e eu da companhia deles na casa deles, eu gosto de ir na casa deles também, mas infelizmente eu tive que cortar, né, deixar de lado é, visitas aqui em casa à noite, e eu tive que deixar de lado também, eu também ir para casa dos amigos de noite com os meus filhos, porque eu sei que eu tenho hora para retornar com os meus. Então, o meu conselho, mas é somente esse. Não é que não, você não vai se frustrar, você vai se frustrar, mas é uma questão de ir se adaptando. E eu procuro pensar que é uma fase também que vai passar. Assim como a criança neurotípica, é a fase que ela dá um pouco mais de trabalho, exige muito mais de nossa atenção, passa. A fase também mais difícil do autista também tende a passar. Então, a minha fase ainda está muito difícil, não está sendo nada fácil. Nem um pouco fácil lidar com com essas minhas adaptações. Não está sendo fácil lidar com essas coisas. Eu gosto de sair, eu gosto de receber meus amigos e dar papo, fazer, sabe, dar risada, brincar muito com eles na minha casa. Mas infelizmente eu não posso fazer coisas que isso afete o comportamento, o sono do meu filho. Eu já ouvi até pessoas dizerem, mas ele se acostuma com o tempo, você tem que ir fazendo. Com o autista não funciona o tempo, com o autista não funciona você dá o tempo para ele, não funciona se acostumar. Com o autista funciona você respeitar o tempo que ele tem, o tempo que ele consegue aguentar, não é o tempo que ele estabelece, porque ele não consegue estabelecer, é o tempo que ele consegue aguentar um lugar com muita gente, pessoas falando alto, dando risada, som muito alto. Então a gente tem que proteger a emoção de nossos filhos, porque por mais que a gente queira que ele seja uma criança típica, porque eles têm traços de crianças típicas, né, neurotípicas, ainda assim ela é uma criança autista e a gente precisa respeitar isso. E forçar essa barra, a gente não vai estar respeitando esse comportamento atípico que eles têm. A gente precisa respeitar. Eu acredito que quando a gente respeita, aceita, a gente fica mais tranquila e consegue sobrepujar mais a frustração. Então é isso, gente, que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Um beijo e até a próxima.